Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus levou com ele somente Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, para um alto monte. Diante deles, a aparência de Jesus foi transformada de modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram a eles e começaram a falar com Jesus. E Pedro falou para Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se você quiser, eu armarei 3 barracas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Mas, enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem brilhante veio sobre eles, e dela uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem tenho muito prazer. Deem ouvidos a ele. Quando os discípulos ouviram isso, eles ficaram apavorados e caíram com os rostos virados para o chão. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E quando olharam novamente, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E enquanto eles estavam descendo do monte, Jesus ordenou a eles o seguinte: Não falem para ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Depois os discípulos perguntaram a ele: Por que os professores da lei dizem que Elias tem que vir antes do Cristo? Jesus respondeu: Elias com certeza vem primeiro para restaurar todas as coisas. Mas eu falo a vocês que Elias já veio, mas ele não foi reconhecido. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. E da mesma forma, o Filho do Homem também irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Quando terminaram de descer o monte, viram que uma grande multidão estava esperando por eles. Um homem veio e se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente, pois ele muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu o trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: Ó geração perversa e sem fé, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportar vocês? Tragam o menino para mim. Então Jesus repreendeu o demônio, e este saiu, e o menino ficou curado na mesma hora. Depois, quando estavam sozinhos com Jesus, os discípulos perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Porque vocês não têm fé suficiente. Pois eu falo a verdade a vocês. Se vocês tiverem fé, ainda que seja tão pequena quanto um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: Sai daqui e vai para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esse tipo de demônio só sai por meio de oração e jejum. Enquanto eles estavam se reunindo novamente na Galiléia, Jesus disse a eles: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará dos mortos. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Mais tarde, Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Então os cobradores de impostos do templo foram até Pedro para perguntar: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, ele paga. E quando Pedro voltou para casa, antes dele ter uma chance de falar, Jesus perguntou a ele: O que você acha, Simão? De quem os reis dessa terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Pedro respondeu: Dos outros. Jesus disse a ele: Então os filhos não precisam pagar. Mas, para não ofender essas pessoas, vá até o mar, jogue um anzol, abra a boca do primeiro peixe que você pegar e você encontrará uma moeda. Tome ela e dê a eles para pagar o imposto do templo por mim e por você.